Bom, a gente começa uma série nova hoje. São pelo menos 6 semanas em que a gente quer conversar com vocês sobre esse título de ser discípulo. Ou simplesmente sobre esse tema discipulado, sobre o que é caminhar nos passos de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Eu sou da época, gente, que a gente falava assim: fulano de tal passou para crente. Vocês lembram disso? Quem é mais velho? Nossa, o Rômulo agora passou para crente. Lembra disso? E a gente nunca entendeu muito bem o que é esse negócio. Ou algumas pessoas falavam assim: Arthur, você já aceitou? Aí o Arthur falava assim: aceitei? O quê? Jesus. Para quê? Não, mas você tem que aceitar Jesus. Mas por quê? Mas para quê? E ninguém nunca entendeu muito bem esse negócio do tipo, por que um dia o cara estava de um jeito e de outro dia ele estava com um livro preto embaixo do braço. A gente nunca entendeu muito bem esse negócio. E às vezes a gente está na igreja 10, 20, 30, 40 anos e não entendeu muito bem o que é esse negócio de ser discípulo de Jesus. Porque de onde essa série nasce? Meus irmãos, ninguém foi chamado para ser membro de igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui fazendo quórum aos desigrejados. Vai ter um domingo que a gente vai conversar só sobre a comunidade local. Só sobre a importância, na verdade, a singularidade. A comunidade local é insubstituível. Mas o que significa eu dizer para vocês que vocês não foram chamados para ser membros de igreja? Porque a igreja não é um clube. A igreja não é um lugar em que a gente paga mensalidade para ir. Não é isso. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E às vezes alguns de nós somos mais presbiterianos do que discípulos de Jesus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando a gente acha que só a igreja da gente acerta, que só a igreja da gente aqui, a igreja é que salva. Isso é um problema sério. Jesus não nos chamou para ser membro de igreja. Participar da comunidade local é parte da vida do discípulo. E parte fundamental da vida do discípulo. Mas a priori, Jesus nos chamou para andar nos seus passos. Para uma experiência genuína com Ele. E não simplesmente para fazermos parte de uma denominação. Isso nós precisamos compreender. E essa série vem trazer para tentar colocar cada passo no seu lugar. Qual é a necessidade da igreja? Mas antes da necessidade da igreja, nós somos discípulos de Jesus. Mas uma outra coisa, meus irmãos, que me assusta muito, especialmente no nosso tempo. Nós não fomos chamados para uma vida de vitória. Nós não fomos chamados para isso. O que significa esse negócio? Algumas pessoas acreditam que quando elas começam a seguir a Jesus, elas começam a viver uma vida de vitória e uma vida de prosperidade. E tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho ouvido semana após semana no gabinete da igreja ou nas casas das pessoas, ou quando eu paro que eu quero sofrer muito, eu vou ouvir pregação de algumas coisas em que as pessoas que passam por dificuldades, ou elas têm falta de fé, ou é o diabo, ou elas estão em pecado. Isso é cansativo, porque isso é tudo menos discipulado de Jesus. Porque, meus irmãos, nós passarmos e perdermos pessoas queridas, termos enfermidades no nosso corpo, isso não tem nada a ver com o discipulado de Jesus. Ninguém disse que por sermos discípulos de Jesus, nós não passaríamos por escassez, nós não passaríamos por necessidade, os nossos corpos deixariam de ficar doentes, nós não passaríamos por perseguições, muito pelo contrário. Ou seja, seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus está longe de ser uma vida de triunfo. Não. Nós temos momentos de triunfo, mas nós não temos momentos de triunfo. E eu vejo pessoas completamente tristes em seguir a Jesus, porque às vezes ele acha que porque ele segue a Jesus, tem que acontecer determinada coisa e não acontece, aí alguém chega para ele e fala assim: irmão, você também não tem fé. Hã?
Eu acho que se o Jeremias, profeta, fosse gospel e evangélico no Brasil, eles iam tentar expulsar o demônio de Jeremias o tempo todo. Gente, porque o Jeremias só chora. Ele só chora. Jeremias chora e chora e chora. Vocês têm um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Porque ele chora o tempo todo. Ele olha Jesus, ele olha Deus falando com ele, e o cara tem uma depressão crônica, ele chora. Tamanha dificuldade que o cara vive. Porque não ache que porque você segue a Jesus, a sua vida é uma vida de triunfo. Não é. Deus tem uma história para a sua vida. E ela necessariamente não é uma história de triunfo. Por outro lado, seguir a Jesus não é fazer voto de pobreza. Seguir a Jesus não é fazer voto de sofrimento. Algumas pessoas, elas acham que porque seguem a Jesus e que porque são discípulos de Jesus, elas acham que tem que sofrer a vida inteira e não pode dar um sorriso. A vida é chata, não tem alegria, não tem felicidade, ela é uma vida completamente cinza. Por que não? Porque parece que na vida de quem é discípulo de Jesus, a vida não pode ser aproveitada, sorriso não pode ser dado, piada não é coisa de Deus, e a vida não é uma vida de alegria, porque para servir a Deus tem que ter uma cara carrancuda, tem que ser feio, chupar limão, e se der, tem um pouquinho de mel. Para! Isso não é seguir a Jesus. Isso não é servir a Jesus, de maneira nenhuma. E meus irmãos, um movimento que tem me preocupado bastante, por incrível que pareça, a minha área de especialização, eu adoro teologia sistemática e eu adoro teologia filosófica. São duas áreas que eu adoro. Estudar os grandes temas bíblicos à luz dos sistemas da Bíblia, eu adoro isso. Eu acho isso incrível. E eu adoro a teologia filosófica, porque a gente estuda os grandes temas da Bíblia à luz do pensamento filosófico. Eu acho isso uma delícia. Viajo na maionese. Sento com o Arthur, nenhum entende o outro, né, Arthur? É muito engraçado. A gente começa a conversar, tem hora que nem ele sabe o que eu estou falando, nem hora que eu sei o que ele está falando. É engraçadíssimo. É uma delícia. Mas me preocupa quando a gente acha que ser discípulo de Jesus é compreender uma quantidade de doutrinas. Isso me preocupa. E eu acho que os cristãos devem estudar, isso é bíblico. Mas me preocupa demais quando a gente substitui o amor a Jesus e o discipulado de Jesus e o caminhar com Jesus por um conjunto de doutrinas. E aí a gente acha que a espiritualidade de alguém é medida pela quantidade de conhecimento doutrinário que alguém tem. Isso me preocupa. Me preocupa porque isso não é bíblico. E me preocupa porque a nossa experiência conta ao contrário. Irmãos, eu fui impactado a vida inteira por sermão de irmãos semi-analfabetos e quiçá analfabetos, mas homens cheios do Espírito Santo. Percebe? De maneira nenhuma eu estou dizendo que você não deve buscar o conhecimento. Eu acho que você deve buscar, e a igreja falhou muito quando interpretou errado o que o apóstolo Paulo dizia, que a letra mata e o Espírito vivifica. Aí o pessoal falou a mim assim, então a gente não estuda mais, vamos buscar o poder de Deus. Haja absurdo. Porque esse texto não está falando nada de que eu não tenho que estudar. Esse texto está falando que a revelação de Moisés mata, porque a lei mata. Quando eu olho para a lei eu vejo, não matarás, não adulterarás. Quando eu olho aquilo eu falo, morri, porque eu peco o tempo todo. Mas o Espírito, ou seja, Cristo vivifica. A nova aliança, tem nada a ver com você estuda ou não. Isso é um erro, um estupro do texto bíblico. Está errado. Só que por outro lado, meus irmãos, ser discípulo de Jesus não é conhecer todas as implicações do credo de Calcedônia, todas as implicações do credo niceno, é saber tudo e de cor o credo atanasiano. Não, eu acho que é bom se você souber os credos. Eu decorei muito deles, por exemplo, adoro, acho lindo. Mas isso não mede a nossa espiritualidade e não mede de maneira nenhuma o nosso discipulado. Ser discípulo de Jesus também, meus irmãos, não é saber um código de regra. Não é saber um código de regra. Parece que para ser crente o cara tem que ter um código do que ele fala, de como ele fala. Existe uma língua própria dentro das igrejas, né? Hoje, quando eu terminei de pregar, um irmão chegou para mim e falou bem assim... Rômulo, meu pastor, tudo bem, vaso? Eu falei,
Já te chamaram de vaso alguma vez? Já? Aí ele estava contando uma história maravilhosa. Tinha um cara ali que tinha um restaurante, amigo dele. Essa é maravilhosa. Gente, o crente é incrível. Essa subcultura gospel, ela é inacreditável. Isso aqui, se você deixar, isso aqui te mata. Porque você acha que a vida é só esse dicionário crentolês. Vamos chegar lá. Ele chegou ali, almoçava num rapaz ali, aí tinha um irmão de uma denominação que eu não vou dizer qual é, que estava devendo ele. Pagou, comprou uns almoços lá e não pagou, né? Para variar. Aí não pagou, rapaz, e o cara, ele não era crente, né? O dono do restaurante. Já está errado o crente devendo, mas tudo bem. Aí o cara, dono do restaurante, ligou e falou: ô irmão, você não vai me pagar não? Aí o cara do outro lado, o irmãozinho, falou bem assim: ô vaso, calma. Aí ele falou: rapaz, você não me paga, ainda está me chamando de vaso sanitário? Você está ficando doido, rapaz? Porque a gente acha que ser crente é falar algumas coisas, saber falar, recitar versículo, botar terno no dia de domingo. Gente, saber um conjunto de regras morais. Regras morais, elas que no século 21, elas são muito mais cívicas. São cívicas até. E tem um monte de regra moral que você não precisa ser crente para fazer. Eu tenho sempre conversado com vocês que tem coisa que, cara, quem é ímpio faz muito melhor do que crente. Tem um monte de ímpio que paga a conta e crente não, que não trai a mulher e crente trai, e não trai o marido e crente trai, e atolado na pornografia e crente tá. E parece cachorrinho amarrado. Sabe por que parece cachorro amarrado? Porque fica falando da mão de todo mundo, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele dá vazão àquele negócio que está dentro do coração dele. Por quê? Porque na verdade ele não teve uma experiência com Jesus. Ele é um discípulo da religião amarrado. Os desejos do cara não morrem, não mudam. Ele não aprimora, ele não cresce. Porque ele é discípulo às vezes da igreja. Ele é discípulo de pastor fulano de tal. Vocês já viram isso? Igreja tal, ministério de fulano de tal. Nós não fomos chamados para ser discípulo de homem nenhum. Vocês não foram chamados para ser meus discípulos. Eu sou da época que tinha G12, G15, G20, G7, G290, GM, Ford, tinha tudo. Nós não fomos chamados para sermos discípulos de métodos. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. E esse período de estudo da gente, a gente precisa, com o nosso tema de hoje, desconstruir um monte de coisa, para a gente reconstruir algumas. E isso nasce do meu coração pastoral, porque eu tenho percebido, isso foi uma visão que o Jader, por exemplo, teve numa das nossas análises e orações dentro do conselho. O Jader falou com a gente assim: olha, às vezes eu tenho a impressão de que a gente começou a pandemia com um avião cheio, nós não descemos em momento nenhum, em nenhum hangar ou aeroporto, mas a gente continua voando, só que entraram muitos passageiros novos. São muitas pessoas novas que nós temos aqui. E o que a gente quer conversar com vocês é assim: olha só, a gente não chamou vocês para serem membros da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande a priori. Isso é consequência, vocês vão ver isso. Mas o convite que o Evangelho fez para mim e para vocês é para que vocês olhem para Jesus. O nosso convite é para vocês serem discípulos de Jesus. E é nessa dinâmica do discipulado que a gente quer caminhar aqui. Como discípulos do Senhor. Como aqueles que têm o alvo em Jesus. Pelo amor de Deus, eu não posso ser referencial para vocês. Presbítero nenhum pode ser isso. Quem é referencial para vocês é Jesus Cristo. Porque eu peco, eu falho, eu vou te decepcionar. O Kleber, o Jader vão te decepcionar, o Arthur, a Janete, a Soni, mas Cristo não. Então a gente precisa desconstruir algumas coisas para reconstruir aquilo que a Bíblia trabalha com a gente como sendo o verdadeiro caminho e a espiritualidade de um discípulo de Jesus. Entendam isso. E quando a gente traz esse texto hoje, desconstruir para reconstruir, meus irmãos, é exclusivamente porque se você já fez uma casa, você sabe que é muito mais fácil construir do que reformar. Reformar dá trabalho demais, gente. Misericórdia. É mais fácil você comprar 200 metros, 300 metros, 400 metros, e aí você constrói uma casa,
É mais fácil do que você pegar um monte de museu velho e aí tem que mexer em elétrica, aí tem que dar uma olhada em filtração na parede, aí você tem que olhar o encanamento, e aí você tem que ver se está tudo bem, tem fossa, não tem fossa, tem forro, não tem forro, como é que está o telhado. Dá uma trabalheira, e sabe o que é interessante de reforma? Nunca fica bom, não é isso? Que coisa terrível, nunca fica bom, cara. Sempre tem uma goteirazinha, né, Daniel? Quando dá 6 meses depois eu falo, rapaz, não vi esse negócio. É por isso que na vida de vocês e na minha é difícil, porque é um processo de reconstrução. Olha só, alguns de vocês nasceram na igreja, fizeram catecismo, foram batizados na infância e tal, e cresceram e têm uma vida legal, não tem muitas marcas. Agora, alguns de vocês se converteram aos 20, outros aos 30, outros aos 40. Tem uns aqui que nem converteram ainda, outros que estão em casa também que nem converteram, nem sabem o que é esse negócio. Ele está achando que o lance é passar para crente até agora. Agora entende o seguinte, às vezes você tem um período de 40 anos vivendo o que a cultura manda, o que o mundo manda. Nesse processo todo, aí você encontra com Jesus. Cara, entende que não é agora, a sua vida não está resolvida. Você tem 40 anos de uma construção enorme, que agora a gente vai ter que desconstruir para reconstruir ela à luz do Evangelho de Jesus. Isso dá um trabalho, porque tem vício, tem marca, tem mágoa, tem má conduta, tem tanto de coisa dentro da gente que tem que ser mudada. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero conversar com vocês hoje sobre como é que começa esse processo de desconstrução na vida de um discípulo de Jesus. E como é que a gente começa um processo de reconstruir o que é que Jesus quer para a vida da gente. E aí a gente chega em Mateus capítulo 16. E aí a gente vai para o verso 13. É o primeiro dos evangelhos. Mateus capítulo 16, nós vamos para o verso 13. E eu vou com vocês até o 28. Eu vou elencar aqui com vocês 3 afirmações sobre a reconstrução de um discípulo de Jesus, sobre como ele nasce, sobre como a gente começa a desconstruir a nossa natureza pecaminosa e como a gente começa a reconstruir uma natureza segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 16, verso 13, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte com a gente. Mateus capítulo 16, verso 13. Acompanhem comigo, meus irmãos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou
o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte, antes que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Pai, tua palavra é santa, o teu Espírito é vivo, e Cristo é o nosso Rei. Que o Senhor, em nome de Jesus, ilumine o seu povo, para que compreenda a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desconstruindo para reconstruir, é porque nós estamos diante de um texto em que os apóstolos estão junto com Jesus, lá no norte, em Cesareia, a chamada Cesareia de Filipe. Há duas Cesareias no Novo Testamento, a Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Essa era uma Cesareia do norte, em que o governador da Judéia normalmente era o lugar em que ele ia passar férias, um lugar em que havia templos proporcionados por mármore branco, com uma riqueza muito intrigante. E eles estão nesse lugar, aos pés do Monte Hermon, onde muitas coisas aconteceram dentro da revelação bíblica no Antigo Testamento. É um lugar muito especial. Jesus havia dito para que eles tivessem cuidado com dois tipos de pessoa. Para que eles tivessem cuidado com o pessoal que eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam que havia ressurreição. Eles tinham eles já tinham estado e absorvido a filosofia grega a tal ponto em que eles só acreditavam que o que existia era essa vida. E o reino de Deus viria através de conchavo político que eles poderiam fazer com o Império Romano. Jesus diz: cuidado com essa gente, cuidado com quem acredita que o meu reino vem de uma maneira política, cuidado com quem não acredita no sobrenatural, com quem não acredita no que é eterno, cuidado com quem acredita que o reino de Deus vem através de conchavos que são feitos com essa época. Cuidado com a doutrina dessa gente. Fica com o pé atrás com eles. Jesus chama isso de fermento dos saduceus. Mas Jesus também faz um outro alerta para eles. Cuidado com os moralistas. Cuidado com os fariseus. Os fariseus interpretavam Deuteronômio capítulo 6 ao pé da letra e toda a escritura do Antigo Testamento. Os fariseus têm um papel incrível para nós, porque a gente fala, qualquer coisa que a gente fala hoje, eu falo assim: ih, fulano é fariseu, ih, fulano é fariseu. Gente, os fariseus foram muito importantes, porque por causa dele vocês têm a Bíblia na mão. Num período em que a cultura grega queria acabar com a Bíblia hebraica, os fariseus eram responsáveis por trazê-las até nós. Então cuidado quando você fala isso. Só que Jesus está dizendo: esses caras são moralistas. Cuidado com eles. Eles vinham e eles faziam umas caixinhas de madeira e colocavam na testa, com pedaços da Bíblia. Porque eles acreditavam que se as pessoas vissem que eles eram caras bons, se eles se mostrassem para todo mundo, então eles seriam os bons discípulos de Jesus. Jesus diz: cuidado com essa gente. Eles pegavam o seu braço e colocavam versículos bíblicos amarrados. Gente, cuidado com santarrão. E se você é santarrão, se arrependa em nome de Jesus. Porque em muitas ocasiões, por trás de um monte de santarrão, o que tem é um monte de lama de pecado. Tem um monte de gente que adora botar regra na vida dos outros, porque na verdade, quem é um cachorro amarrado é ele. E eu não estou de maneira nenhuma falando e pregando licenciosidade, mas cuidado. Por onde eu passo e vejo santarrões, eu tenho medo. Porque é gente que fica se escondendo atrás da religião para não obedecer de coração a Jesus Cristo. E isso não tem nada a ver, meus irmãos, com uma vida de obediência. Muito cuidado com isso. Jesus está nos alertando, tanto para uma vida licenciosa dos saduceus, mas Jesus também está nos alertando contra o fermento dos fariseus, e ele faz isso no verso 11. Cuidado com uma vida libertina, mas também cuidado com uma vida completamente moralista. Cuidado com esse negócio, gente, cuidado. E aí, ele parece que se junta com 12, chamado apóstolos. E ele vai fazer uma pergunta interessante. Ele diz assim: ei, o povo está dizendo que eu sou quem? E aí, como era muito comum no primeiro século, e Herodes havia acabado de mandar matar João Batista, eles acreditavam numa coisa chamada transmutação da alma. Então eles diziam o seguinte:
Olha, o povo está dizendo que você é a reencarnação de João Batista. Para quem acha que reencarnação é uma coisa só do Dr. Fritz, não é não. A reencarnação não é uma coisa que nasceu com Allan Kardec, não. Os gregos já acreditavam nessa gambiarra. Tem nada de novo, gente, isso é mais velho que andar para trás. Olha, tem gente achando que você é a reencarnação de João Batista. Aí tem uma outra turma que fala assim, olha, não, tem gente que acha que você é Elias. Por quê? Porque Elias é aquele cara que ele enfrenta os profetas de Astarote, ele enfrenta os profetas de Baal, do mesmo jeito que você enfrenta os falsos ensinamentos. Olha, tem um pessoal aqui, segundo Tiago e João, teve uma hora que eles olharam e falaram bem assim, Senhor, você quer que a gente ore para mandar fogo do céu? É engraçado, eles acham que Jesus é Elias. É brincadeira um negócio desse. Mas tem uma turma que já acha o contrário. Eles falam assim, não, o Senhor é amor. Deus não é amor? O Senhor é amor. E Deus é amor mesmo, tá, gente? Não esse amor psicótico do século 21, mas Deus é amor mesmo. Por isso eles falam assim, o Senhor é Jeremias. Sabe por quê? Quando o Senhor olhou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor parou e o Senhor olhou para ela. Quando a viúva de Naim passou, o Senhor foi lá, pegou aquele menino, levantou ele. O Senhor é Jeremias, porque o Senhor chora quando Lázaro morre. O Senhor é bonitinho, fofinho. O Senhor é uma graça. O Senhor é Jeremias, não é? Jesus fala, mas gente, pelo amor de Deus, vamos falar sério aqui nesse negócio? E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí vem o Pedro, sem pensar, daquele jeito dele. Aí o Pedro aparece e fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por trás dessa declaração do Pedro tem uma coisa muito forte. Porque na cultura dos judeus, falar assim, você é o Cristo, eles estão dizendo assim, ei, você é o Salvador. Ei, você é o Deus encarnado. E isso para você que nunca tinha ouvido falar que Jesus é Deus, e eu acho muito engraçado, tem um monte de gente que fala assim, Jesus na Bíblia nunca falou que ele é Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler que Jesus é Deus no verso 13. Porque Jesus, ele se identifica como sendo o Filho do homem. O Filho do homem é a profecia de Daniel, no capítulo 7, no verso 13. O Filho do homem é o Deus encarnado que vem sobre as nuvens, com poder e glória. Jesus sempre disse que ele é a profecia de Daniel sendo cumprida. Jesus está dizendo que ele é Deus. E aí, o Pedro diz, não, tu és o Cristo. Então para o Pedro ele está dizendo, você é nosso Salvador, você é o nosso Rei, você é o descendente da mulher, você é o descendente de Davi, você é o escolhido para salvar a gente. Aí Jesus diz algo incrível, você é muito feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue, não foi o Calvino, não foi o Lutero, não foi o Rômulo, não foi o Spurgeon, não foi o John Maxwell, não foi o Bill Hybels, não foi nenhum desses caras, não foi teologia coach, não foi teologia da libertação, não foi o evangelho social, não foi ninguém que mostrou isso para você, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí ele diz, gente, Pedro, eu digo que você é o Pedro, olha para mim, e sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja. Não é essa pedra, português. Sobre esta pedra. Jesus não está edificando a igreja dele em cima do Pedro, que não é o primeiro papa, pronome demonstrativo. Se Jesus quisesse falar que o papa é Pedro, ele tinha dito essa pedra. Você, Pedro. Não, a pedra sou eu. E o próprio Pedro vai dizer isso em 1 de Pedro, quando ele diz que Jesus é a pedra angular. 1 de Pedro capítulo 2. Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, eu construo a minha igreja. Eu quero dizer para vocês, na Bíblia de vocês está a porta do inferno, em alguns de vocês está a porta do Hades. A melhor tradução é, a morte não tem poder sobre a igreja. As portas da morte não têm poder sobre nós. É isso que Jesus está dizendo. Pedro, sobre essa declaração de que eu sou o Messias, de que eu sou o Cristo, de que eu sou Deus, eu sou o Salvador de vocês. Esta pedra, Pedro, não essa, esta.
Eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno, as portas da morte, não têm poder sobre vocês. E aí ele vai dar autoridade para os discípulos, dar autoridade para a igreja, que ele vai repetir em Mateus capítulo 18, dizendo: olha, o que vocês ligam na terra é ligado no céu, e o que vocês desligam da terra é desligado no céu, e vice-versa. Vou falar isso com vocês outro dia. Não falem isso para ninguém não. Aí Jesus começa a dizer a essência do que é seguir a ele. Uma vez que o Pedro teve a revelação de quem é Jesus, agora vai acontecer algo incrível, porque Jesus vai começar a dizer a essência daquilo que é ser discípulo dele. Jesus vai dizer assim: gente, eu vou para a cruz. Eu tenho que morrer. Eu tenho que entregar a minha vida. Quem aparece? O Pedro da revelação. Pedrão incrível. Não espera nada. Aí Pedro, que teve a revelação lá atrás de quem é Jesus, ele já acha que ele pode corrigir Jesus agora. É o problema de crente. Crente tem 1 minuto de sabedoria, ele acha que ele pode ensinar o mundo inteiro como é que se vive, não é assim? Vocês já viram como crente é? Crente é engraçadíssimo. Conversa com crente. É ótimo. Tem resposta para todos os problemas do mundo, mas e a vida dele? É terrível. A vida, ele sabe como todo mundo tem que viver, menos ele mesmo. O Pedro, agora ele vai ensinar Jesus como é que é para viver. Pedro olha para Jesus e diz: oh, eu sou o Pedro da revelação, rapaz, está doido? Com quem que você está falando? Você está falando com o apóstolo Pedro, rapaz. Aqui o que eu ligo na terra é ligado no céu, e o que eu desligo na terra é desligado no céu. Pedro olha para Jesus e diz assim: morrer você não vai não. Morrer, não. Isso aí você não faz não. É interessante como é a dinâmica da vida dos discípulos de Jesus. Um dia na terra, outro dia no céu, né? A gente é de altos e baixos. O Pedro que tem 1 minuto de sabedoria, no minuto seguinte, mas me dá uma rateada, rapaz. Como é que pode? Como é que a gente pode ser desse jeito? Às vezes a gente tem umas tiradas, tem uns comportamentos que são interessantes, a gente tem umas visões, uns discernimentos que são incríveis. Mas, gente, às vezes a gente falha em cada bobeira, fendas de caráter em cada besteira, sabe? Uns trem assim que você fala, não é possível, cara. Uma falta de fé numas coisas que você fala, mas, caramba, mas não era para eu ser assim mais, cara. O Pedro olha e fala assim: o senhor não vai morrer, não. Aí Jesus tem que olhar para ele. Tá bom, Pedro não está endemoniado, tá? Fica tranquilo. Até isso eu já tive que ouvir nesse texto. Pedro não estava endemoniado, fica sossegado. Ele fala assim: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Porque Jesus sabe que não existe reino sem cruz. Jesus sabe que não existe vida sem primeiro morrer. E aí ele vai dizer assim: olha, gente, se vocês querem realmente ser meus discípulos, morram. Se vocês querem me seguir, morram. E ele faz uma pergunta interessante, que ela deve ser feita para mim e para vocês hoje. Do que é que vale, meus irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Do que é que vale ser dono do mundo todo e perder a eternidade com Jesus? E isso precisa necessariamente me levar a refletir. Porque ele diz: eu garanto para vocês que eu volto. Eu volto. E ele termina o verso 28, que é mal interpretado, dizendo: tem uma turma que aqui está, que vai ver o reino de Deus, o Filho do Homem, no verso 28. Significa que aqueles daquela geração viram o reino de Deus. Não é que eles vão ficar vivos até Jesus voltar, mas eles viram Cristo morrer, ressuscitar e sentar na direita do Pai. Eles viram o reino de Deus. E o que esse texto pode nos explicar e nos ensinar de como é que a gente é desconstruído para ser reconstruído? O que a gente pode aprender aqui, irmãos? A primeira afirmação que urge do texto, é que o discipulado cristão, ou a vida do discípulo de Jesus, ela necessariamente começa a partir de uma experiência com o Espírito Santo. Deixa eu repetir.
Você é um discípulo de Jesus se você teve uma experiência com o Espírito de Deus. Quem revela para o Pedro? O próprio Espírito Santo, é o Pai. Mas essa revelação não é de qualquer coisa. A revelação é de que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o único e suficiente Salvador. Irmãos, quando é que a vida de um discípulo começa? A Reforma Protestante chama isso de vocação eficaz. Quando isso começa? Quando a vida de um discípulo começa? Como você sabe se você é um discípulo de Jesus ou não? Se você tem uma convicção intrínseca, ferrenha dentro do seu coração de que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. O discipulado começa aí. Porque é possível frequentar a igreja por 10, 20, 30, 40 anos e não ter Jesus Cristo como seu Salvador. É possível saber métodos de encher a igreja, é possível saber regras morais, é possível você saber isso tudo, falar igual crente, dar dízimo igual crente, é possível batizar filho, é possível, irmão, você estar dentro da igreja, ter cargo em igreja, é possível você saber grandes conceitos teológicos. Eu vejo alguns caras ateus em colunas de jornal, que os caras têm insights que são grandiosos, muito maior do que os crentes. Eu acho isso incrível. Mas discípulos de Jesus têm uma experiência genuína com o Espírito Santo que aponta para Cristo. Então, o que não é essa experiência com o Espírito Santo? Não tem nada a ver com revelação, com eis que te digo, meu servo. Tem gente que vai à igreja atrás desse trem. Não tem nada a ver com falar algum tipo de língua que ninguém entende e que ninguém sabe o que é isso. Isso não diz nada de ninguém. Não tem nada a ver com algum tipo de botou a mão na cabeça e fulano de tal caiu. Eu sou da época que se cair para frente é demônio e se cair para trás é de Deus. Vocês também são dessa época? Eu sou velho, gente. Eu vou fazer 40, eu estou na igreja desde que eu nasci. E tem livro de gente boa, dizendo que se cai para trás é de Deus, mas se cai para frente é do diabo. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tiago diz que nós tivemos uma nova vida que foi dada pelo Espírito Santo. Pedro diz que nós temos uma nova vida que foi dada pelo Espírito Santo. O profeta Ezequiel disse que Deus nos daria um coração de carne no capítulo 36. Jesus disse que o Espírito Santo nos daria uma nova vida. Irmãos, o discipulado cristão começa, a vida do cristão começa, a vida de um discípulo de Jesus começa, quando nós temos uma nova vida dentro de nós. Implantada, essa é a expressão de Westminster, ela é implantada dentro de nós. Os discípulos de Jesus de Westminster vão mais longe, quando eles dizem que a nova vida é infundida dentro de nós. O Espírito Santo entra dentro da gente e arranca a vida velha. Ele arromba o coração da gente com a vida nova de Jesus. O que o Pedro tem, você pode ler Platão, pode ler Aristóteles, Nietzsche, e se você tem preguiça, pode ler até o Augusto Cury. Você não vai entender quem é Jesus. Você pode até saber quem é o carpinteiro de Nazaré, mas você não vai compreender o que é ser um discípulo dele. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que ter uma nova vida dentro de você. E a pergunta que eu te faço é: você é uma nova criatura? Você nasceu de novo? Você tem a nova vida dentro de você? Porque a gente às vezes confunde que ser discípulo de Jesus é ser discípulo da igreja, é ser discípulo de pessoa, é ser discípulo de doutrina. E agora, olha para a nossa vida. Irmãos, discípulos de Jesus que em qualquer momento da vida a fé é colocada em prova e xeque. Que tipo de discípulo de Jesus é esse?
Percebe? Olha o que acontece com a nossa geração. Discípulos de Jesus que nas primeiras dificuldades perdem a fé. Colocam em xeque o caráter do Senhor. Colocam em xeque a obra de Jesus por eles. Eu encontro pessoas que morrem de medo se Deus é capaz de perdoá-las por coisas que fizeram no passado. Eu encontro pessoas que morrem depressivas porque ainda não conseguiram entender quem elas são em Jesus. Morrem depressivas por causa disso, morrem de ansiedade, morrem de medo. Que tipo de discipulado cristão é esse, meus irmãos, que nós temos? Mas a gente pode ir mais além, porque discípulos de Jesus que amam mais a presente era, mais o presente tempo do que a vida com Jesus, que estão mais apegados no agora, no tempo, no espaço, no que o dinheiro pode dar, no que a aparência pode dar, mais apegados no que a influência de poder, política, de conhecimento pode dar, do que amor a Jesus. Que tipo de discípulo de Jesus somos nós? Irmãos, que tipo de discípulo de Jesus somos nós que morremos de medo de perder alguém ou alguma coisa? Tem algum erro no nosso discipulado? E a pergunta básica que eu tenho que te fazer é se você realmente conhece Jesus, o nosso Rei. E eu quero te confrontar mesmo com esse negócio. Eu quero te colocar na parede mesmo com esse negócio. Porque nós não estamos brincando de cristianismo. O mundo não brinca quando trabalha contra Cristo. Então a gente não pode brincar com esse negócio. Cristão que está perturbado o tempo todo com o que fulano de tal pensa, com o que ciclano de tal pensa. Irmãos, tem algum problema com a gente. Às vezes a gente está mais preocupado do que com o que A, B, C ou D pensam de nós, do que com o amor que Jesus Cristo tem por nós. Tem alguma coisa errada, porque o referencial está errado. Ter uma experiência genuína com Jesus e do Espírito Santo é que você começa a descobrir, e aqui eu quero aplicar isso da seguinte maneira: você começa a descobrir que você realmente é insuficiente. Você realmente não é perfeito. Eu e você temos necessidades e temos dificuldades e temos falhas. Nós somos incapazes. Mas a gente começa a compreender que existe um Deus que está atrás de nós e que na verdade não é por nada do que eu fiz ou faça que vai fazer com que Ele me ame mais ou menos. É só a religião e os ídolos pagãos que te cobram alguma coisa para te amar. Jesus não cobra nada para te amar. Ei, Jesus Cristo resolveu se dar por você. Ele não quer nada de mim. Ele não quer nada de você. Ele se entregou por mim, por você. O cristianismo é exatamente quando a gente se joga, Calvino dizia, aos braços de Jesus. Quando a gente descansa é nos braços dele. Porque a gente entende que não é por nós, não é por o que nós fazemos. E meu irmão, eu não tenho a capacidade de te convencer. Faço aula de inglês todas as quintas com uma professora, ela é americana. E eu estava conversando com ela algumas coisas e eu achei muito legal uma frase que ela disse para mim, dentro da conversa que eu estava tendo com ela. Ela falou bem assim: Rômulo, é muito incrível como nós cristãos, o tempo todo, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Irmãos, nós não temos condição de convencer ninguém. Eu não tenho condição de te convencer. Nenhum de vocês. A única coisa que eu fui chamado para anunciar é para que quando você compreende quem é Jesus, você entende que seus pecados foram perdoados. Você passa a ter paz, não paz religiosa, mas paz na alma. Você dorme em paz porque você sabe que você tem aonde descansar. Você sabe que você tem aonde deitar a cabeça, que é no colo do Pai. Você sabe que mesmo no meio de lutas, aflições, você sabe que o Senhor está do seu lado. Você sabe que ainda assim, no meio de tanta guerra que acontece dentro do coração da gente, porque ele é terrível, você sabe que você pode, e tem sempre um lugar onde você pode buscar alívio. Você sabe especialmente que salvação é uma coisa que você não vai perder.
Gente, como é que pode, como é que a igreja acaba com as pessoas às vezes? Às vezes nem o mundo é tão mal quanto a teologia que os cristãos têm. Pessoas assustadas porque morrem de medo de ir para o inferno. Gente que está na igreja, mas morre de medo de ter para o inferno com medo de Deus. E isso é assustador, porque não entenderam quem é Jesus, não entenderam a graça de Deus, não entenderam o discipulado e o papel do Espírito Santo. É exatamente vir convencer a mim e a você do pecado e da justiça de Deus, para que a gente possa voltar até Ele. Você tem um caminho aberto para chegar até Jesus. E quem te dá uma nova natureza é o Espírito Santo. Se você quer ser discípulo de Jesus, meu irmão, ore ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, ore ao Espírito Santo. Filipe, em João capítulo 15, pede para ver o Pai. Jesus olhou para Filipe e falou bem assim: cara, você está pedindo para ver o Pai? Você está de brincadeira comigo. Eu estou com vocês até hoje, você está me pedindo para ver o Pai? E essa é a mesma coisa que Jesus diz para nós hoje. Você quer ver Cristo? Você quer ver o Pai? Ore para o Espírito te mostrar. Você acha que dá para ir mais fundo com essa relação com Deus? Alguns de vocês que andam meio reticentes, você que está afastado da fé, você que está namorando aqui com a gente, você que está aqui com a gente e acha que ser membro de igreja quer participar do reino de Deus, eu queria te convidar a orar ao Espírito de Deus hoje, para que Ele te mostre quem é Jesus, para que a gente realmente conheça quem é o Filho de Deus, como eu disse para vocês na semana passada, para que a gente conheça o nosso irmão mais velho, que nos adotou, que nos deu as bênçãos que eram dele, que deu isso para a gente. A gente precisa reconstruir isso, irmãos. Desconstruir esse modelo que a gente tem e reconstruir um novo modelo de espiritualidade que brota da experiência com o Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo é a experiência de mostrar quem é Jesus para nós. Segundo, o discipulado cristão e o discípulo de Jesus é a morte do eu. Anota isso, pelo amor de Deus. O discipulado cristão é a morte do eu, para que Jesus nasça em nós. Você é um discípulo de Jesus quando você morre e Cristo nasce em você. Aqui eu sou cancelado. Aqui, o unfollow é dado em mim. Aqui, para mim, só tem a setinha para baixo, né? Olha o que Jesus diz para os discípulos dele: se alguém quiser acompanhar, se negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, no primeiro século, o que é cruz? Ela está até aqui para vocês. O que é cruz no primeiro século? Eu sei que cruz para mim e para você é um adorno, né? Me perguntaram um dia desses se podia usar um crucifixo. Eu falei que se a pessoa não quisesse, era ela para dar para mim. Pode. Agora, se for feio, você nem compra. Tá? Se o crucifixo é bonitinho, você usa. E se ele é feio? Pelo amor de Deus, não dá para ninguém também não. Que o que é feio, eu vou te contar, viu? O que é cruz no primeiro século? Cruz no primeiro século é algo que é comum. Jesus não foi o único crucificado da história, não, tá? Jesus foi mais um crucificado na história. Os romanos, quando queriam fazer com que um prisioneiro servisse de exemplo para os demais, para que ninguém se rebelasse daquele jeito, o que eles faziam? Crucificavam essa pessoa. Porque era uma morte dolorosa, era uma morte terrível. Às vezes demorava uma semana com aquele cara pendurado lá, e ficava lá para todo mundo ver, e ele ia morrendo devagar. Tanto que você vai perceber que quando Jesus morre, eles acham estranho. Por quê? Porque Pilatos fala, mas ele já morreu? Já também, depois de tanta porrada que ele tomou na madrugada anterior. E o que eles fazem com quem está ao lado? Eles quebram a perna dos dois, por quê? Porque quando você estava para ser crucificado, seu peito vai cansar, você vai para frente. E aí você pega força na perna,
E você respira. Uma hora a fadiga muscular ia chegar e você não ia conseguir mais fazer isso. E normalmente quem era crucificado morria sufocado. Ou tinha um derrame pleural e ele morria porque o coração funcionava muito rápido para bombear oxigênio. E alguns, enfim, você podia ter um estresse muito grande, morria infartado em muitas ocasiões também. Quando eles quebram a perna dos caras que estão do lado, é para eles morrerem mais rápido, porque eles não vão conseguir mais pegar força para respirar, não vai dar para fazer isso. Todo judeu sabe disso. É essa figura que Jesus está falando que você tem que fazer. Você tem que ser crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Isso não faz sentido no século 21. Sabe por quê? Porque no século 21, você é convidado a olhar para dentro de você. No século 21, você é convidado a olhar para frente do espelho e falar assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Vai, menina, você é muito boa, você é forte, você é uma mulher super poderosa. O século 21 fala para vocês meninos: vamos lá, vocês são os super saiyajin. Olha, vocês agora são os super homens. É isso aí, gente, produtividade, vamos lá, toda a força está em vocês. Uhul! Menino, olha a beleza que há dentro de você. Olhe para dentro de você. A Bíblia vai dizer: não olhe para dentro de você, pelo amor de Deus. Eu estava ouvindo um podcast essa semana e o cara deu aquela profetada de para-choque de caminhão do século 21. Independente do que acontecer, siga o seu coração. Eu acho que Jesus deve ter olhado lá de cima e falado assim: meu Deus, não siga o seu coração, por favor. O século 21 vai mandar você olhar para dentro de você, porque toda a força está dentro de você. Porque tudo está dentro de você. A Bíblia vai dizer: mate o que está dentro de você. Morra, pelo amor de Deus. E aqui, olha só, faça uma diferenciação. Se você acha que olhar dentro de você é ter... Por exemplo, alguns de vocês têm dons, gente, que são dons incríveis. Alguns têm dons de serviço, de acolhimento. Eu acho que se você falar que olhar para dentro de você é reconhecer dons, tem pessoas que são generosas, tem pessoas que são amigáveis, tem pessoas que são mais complacentes. Se isso é olhar para dentro de você, tudo bem, é reconhecer as suas capacidades, reconhecer as suas limitações, beleza. Agora, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos. E aqui que a coisa começa a ficar intrigante. Porque percebam que o convite é universal, o convite é pessoal, e o convite vai mostrar que não existe glória sem cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui a coisa começa a ficar muito bonita. Porque ser discípulo de Jesus não é para resolver problema. Ser discípulo de Jesus não é para ter paz pessoal e prosperidade. Ser discípulo de Jesus não é como vocês veem na televisão, que era assim: a minha empresa estava quebrando, e agora eu vim para a igreja, eu dei 3 meses de oferta, uhul, resolveu tudo. Eu falo, gente, que coisa interessante. Um dia desse eu estava ouvindo um de vocês contando para mim, que vendo um desses programas de madrugada, de televisão aí de gospel, que o cara falou meio assim: olha, acabei de entrar no aplicativo aqui do meu banco, eu não tinha dinheiro e agora minha conta tem 10 mil. Ô, gente, meu Pai de misericórdia, isso é qualquer coisa menos discipulado cristão. Isso não tem nada a ver com Jesus, esse negócio. Irmãos, de manhã eu bati aqui, eu fiquei animado nessa parte, eu até derrubei os copos, molhei minha calça, eu vou devagar agora. Ficar até longe. Inquisição de você mesmo. Sabe o que é isso? 99% dos nossos problemas são por comparação.
Via de regra, nós estamos satisfeitos porque eu olho para o Arthur e eu acho que a família dele é melhor do que a minha. E eu olho para a Angélica e eu começo a ver a Angélica e eu acho que a carreira da Angélica é melhor do que a minha. E eu começo a olhar para a Aline e eu acho que a Aline tem dons que eu queria tanto ter e eu não tenho. E aí eu começo a olhar para fulano de tal e eu olho para ciclano de tal. E aí está tudo errado. E a gente tem uma indústria, que é a indústria da internet, a indústria fonográfica, a indústria do marketing, que é preparada exatamente para a gente desejar coisas. É normal. É por isso que você fala alguma coisa e aparece daqui a pouco no seu Instagram a propaganda. Você falou assim, vou para Manaus. Aí daqui a pouco aparece assim, passagem aérea para Manaus. Porque é uma indústria que é programada para você ter inveja e desejo. Mas isso não aconteceu agora. Esse é o modelo de mundo da serpente. Esse é o modelo de mundo que Eva e Adão quiseram. Quando eles simplesmente disseram e ouviram o conto da serpente dizendo, vocês vão ser como Deus. Esse modelo de inveja, esse modelo de comparação, esse modelo de eu não tenho a beleza dele, eu não tenho a beleza dela, isso é demoníaco. Eu não tenho as características dele, eu não tenho a vida dele, eu não ganho dinheiro como ele, eu não sou bom como ele. Isso é a proposta da serpente, gente. Que não leva em conta que Deus tem um plano específico para cada um de nós. É por isso que a gente tem que morrer. Morrer para as comparações. Vocês são únicos. Vocês são únicos. O chamado é pessoal, é por isso, porque Deus vai construir a história dele na nossa vida. Então presta atenção. Eu fui chamado, por exemplo, e você também, para morrer como pai. Sabe por quê? Porque a cultura está dizendo para mim assim, Rômulo, você foi pai da Elise, pai da Júlia, essas meninas vieram para a sua felicidade. Não, elas são filhas de Deus. Elas só foram um empréstimo, elas não são minhas filhas, elas são filhas de Deus. Rômulo, você tem que educar essas filhas suas. E aí, quando elas aprontarem na frente das pessoas, não chama a atenção delas, não. Porque, afinal de contas, como é que vai ficar a sua imagem? Ou, algumas vezes falam assim, Rômulo, quando você estiver na frente das pessoas, chame a atenção dessas meninas. Porque quando você chamar a atenção delas, as pessoas vão ver que você é um grande pai e que você faz as coisas. Percebe? O referencial sempre é outro. Rômulo, eduque essas meninas, porque elas vão passar no Enem, Rômulo. Nossa, elas estão sendo criadas para ser mercado de trabalho. Elas vão abastecer a Vale do Rio Doce. Elas vão abastecer a empresa tal. Temos que criar essas crianças para que elas passem num concurso público. Nós temos que criar essas crianças para isso. Jesus vai dizer, não! Eu não crio filho para o mercado de trabalho. Eu não crio filho para a minha realização. Eu estou criando filho para a glória de Deus. Eu estou criando filho para que eles sejam como Jesus, porque o meu referencial não é vocês. Meu referencial é Cristo. Eu trabalho para que Cristo seja formado nos outros. Porque quando eu estou fazendo isso, Cristo está sendo formado em mim. A referência é outra. E aí quando eu olho a minha esposa, ela não é um pedaço de carne para me satisfazer sexta-noite, ou quarta-noite, ou quinta-noite. E ela não é, olha... Aí os caras ficam assim, a mulher fica buzinando no meu ouvido, oh meu Deus. Aí a mulher vira de costas, o cara ainda faz assim, né? Não! Eu estou com o discípulo de Jesus que ele me deu, para eu cuidar, para eu amar, para eu respeitar, para ser a minha parte mais frágil. Então eu vou cuidar até o final, Aí vai vir o mundo, vai vir a minha carne dizendo, troca uma de 60 por duas de 30, meu filho. Troca uma de 50 por duas de 25. O cara vai falar, ei, esse negócio não é nota não. Isso aqui é discipulado, cara. Isso aqui é discipulado. Meu casamento é discipulado, a minha família é discipulado. Eu estou formando Jesus na minha mulher. E enquanto isso, ele é formado em mim. Tem que mudar o foco. Tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Porque amanhã de manhã eu não estou saindo para pagar conta, gente. Parem com essa vida miserável, desgraçada, de sair amanhã para pagar conta. Vocês estão saindo para cultivar o jardim de Deus. Vocês estão saindo para ser discípulo de Jesus, para inundar o mundo com a glória de Jesus.
Vocês estão saindo amanhã de manhã para cuidar do seu próximo, porque Jesus mandou vocês fazerem isso. Morram! Morram! Pare de olhar para a sua aparência quando você estiver de manhã cedo, acabado na frente do espelho. Aí você vai olhar, e aí sabe o que você vai ver? Ó dia, ó azar. Aí você abre o seu olho e olha lá dentro e fala: foi por esse cara aqui que Jesus deu a vida dele. Não foi porque você está com o músculo para o lado de baixo do braço, porque tem gente que tem músculo para o lado de cima, tem alguns que tem para o lado de baixo. E aí a gente olha o músculo para o lado de baixo e fala: oh Deus, o que vai ser agora? Agora foi o mesmo preço de sangue que foi pagado por você, que foi pago por você. O que vai te curar da depressão é quando você começar a saber quem é você em Jesus. É começar a saber que você tem vida em Jesus. E não se você tem estria na perna, na barriga, nas costas, se você não tem cabelo, porque a indústria vai mandar você comprar isso, aquilo, aquilo outro. Morra para isso, irmão. Morra! Morra para a imagem, morra para o desejo. Vá até Jesus. O seu valor é o valor de Jesus. Ele entregou a vida por você. Não é porque você tem estria, colesterol alto. Ei, Ele te amou. Morre. Morre e volta para Jesus. Morre e vem para Ele. É sobre isso que é discipulado. Quando eu começo a botar as minhas dores no colo de Cristo e deixo Ele carregar. Quando eu começo a refletir assim: meu Senhor nessa situação fez isso. Meu Senhor nessa situação viveu assim. Meu Senhor quer de mim isso. E eu vou lutando e a minha carne briga e eu vou e dia após dia. Irmãos, não tem nada a ver com felicidade. Irmãos, não tem nada a ver com paixão própria, com visão própria. Sabe o que vai aumentar o seu amor próprio? Quando você começar a ver Jesus em você. Você vai ver que você foi amado sem merecer. Você vai ver que você não fez nada para ser amado, mas Cristo te amou. Você vai ver que ainda que você seja o maior vacilão da face da terra, Ele não abre mão de você. Ele não deixa você em momento nenhum. Ele está contigo em todo e qualquer momento. Irmãos, que amor é esse? João vai dizer que esse amor é tão inacessível para os seres humanos, que veja a que ponto Deus ele chegou. Ele nos deixou ser chamados como Jesus. Discipulado é isso, gente. E esse negócio é dia a dia, dia a dia. Quando você chegar em casa, você vai entrar na escada da sua casa. E vai ser incrível. E assim é a sua vida do discipulado. Há momentos na vida em que a gente vive crises terríveis, irmãos. Terríveis, terríveis, terríveis. E aí sabe o que a gente percebe? Que Deus está trabalhando coisas enormes dentro de nós. Enormes. Quando a gente enfrenta luto, quando a gente enfrenta, perde emprego, filho com dificuldade, a gente mesmo. Aí parece que a gente passa por aquele negócio. Aí é mais ou menos assim: agora vai para o degrau 2, crente. Aí você começa a viver mais experiências, e mais, e mais, e mais. Aí parece que aquilo ali passou. Aí bora para o degrau 3. Depois bora para o degrau 4. Dia após dia. Dia após dia. Irmãos, dia após dia. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e eu estava dizendo para ele algo que eu sempre falo com vocês aqui. Vocês são um grande poema que Deus começou a escrever. Vocês são um grande poema nas mãos de Jesus. Só que Ele não terminou a obra ainda. Ele não terminou a obra ainda. Morra. Morra para você. Morra para a autossatisfação. Morra para a autoimagem, irmão. Vamos seguir a Jesus. Eu quero terminar essa exposição dizendo que a terceira afirmação é: se o discipulado começa quando a gente tem uma experiência com Jesus, e se o discipulado é a morte do eu, para que Cristo nasça, Cristo no verso 27 vai dizer que o discipulado vai terminar só quando Ele voltar. Só quando Ele voltar. Jesus vai dizer para os discípulos que, verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Sabe quando essa dinâmica de crescer em Jesus vai acabar, gente?
só quando Ele voltar. Esse é um processo diário. Diário, diário, diário. O apóstolo Paulo entendeu isso. Eu quero terminar com, para mim, essa é uma das declarações mais bonitas do Novo Testamento. Olha em Filipenses no capítulo 3, desculpa. O apóstolo Paulo vai dizer algo muito incrível para a gente. Filipenses no capítulo 3. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer o que é se transformar num discípulo de Jesus. Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo diz que não pode confiar na justiça dele mesmo. Mas quem é o apóstolo Paulo? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem era Paulo? Paulo diz que seguiu tudo que a lei mandou. Quando ele diz que ele é hebreu de hebreus, é porque muitos dos hebreus não falavam o hebraico, falavam só o aramaico. Paulo não só falava aramaico, ele falava hebraico, a língua. Se fosse hoje, Paulo diria, falo 5 línguas, passei no Enem com a melhor nota. Melhores universidades, sou de família tradicional de Vitória, não sei de que isso vale, mas, nossa, sou de família tradicional. Tenho tantos MBAs, sou CEO, sou sei o que lá, Verso 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Discipulado e ser discípulo é entender que é tudo sobre Jesus. Se encontre com Jesus, se realize em Jesus. Paulo entendeu que tudo era esterco, se comparado a conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Ele é o seu Senhor e Salvador. A sua vida é uma vida de discípulo de Jesus. A gente começa hoje essa série de reflexões.
E o que a gente quer é ter uma comunidade saudável de discípulos, gente crente que ama Jesus.